sociais. Os padres são os governantes que não têm políticas públicas na área de segurança sérias, comprometidas, enganam a população, mentem para a população, continuam sangrando a população. Este país há de tudo. Com a palavra o novo deputado Valdeni Pereira. Bom dia, boa tarde a todos, é um prazer imenso, quero cumprimentar o presidente, os palestrantes. Veja, a PEC, ela não quer dividir nenhum segmento da segurança pública como tem sido tratado o conjunto de polícia judiciária e os peritos como um todo. O que nós percebemos aí é uma família, você tem o pai e tem os filhos. Os filhos, enquanto pequenos, vivem, vamos dizer assim, e dividem o mesmo teto na mesma casa. A perícia cresceu, a perícia quer a sua maioridade, a perícia quer a sua independência. E a perícia cresceu, e ela quer caminhar com suas próprias pernas. Então, o objetivo da PEC 325 é exatamente dar essa maioridade, vamos dizer assim, para a perícia. Por quê? Porque a perícia cresceu. Lá, antigamente, quando foi idealizado a justiça pública, poder judiciário, né, o Ministério Público, por exemplo, avançou, ele cresceu. Em 1988, ele ganhou uma nova roupagem, uma nova dimensão. E as instituições, elas têm que ir se aperfeiçoando cada vez mais. Agora é a perícia criminal, daqui uns dias outros serviços essenciais que precisam ser institucionalizados, que é o que nós pretendemos com a perícia. Então, o que eu observo é que, vamos dizer, a polícia judiciária civil até então era, vamos dizer assim, o pai, né? A perícia, os filhos. Agora, os filhos cresceram, querem constituir sua família, né? E é o que está acontecendo. Nós queremos dar exatamente essa constituição de uma nova família, institucionalizando o serviço da perícia. Esse é o objetivo da PEC 325. E acho, assim, fundamental a presença dos papiloscopistas, né? Eu participei desde 2007 que estou aqui e vi o cabo de guerra entre os peritos e os papiloscopistas, como se houvesse uma diferença. A diferença é apenas de natureza, de trabalho, de ação. Essa é a diferenciação entre eles. E eu, para poder me convencer e sair do ambiente de queda de braço entre as instituições, eu fui na perícia aqui civil da papiloscopia, conhecer o trabalho deles, com esse olhar, vamos dizer assim, mais específico por conta da condição, é perito ou não é? Porque a informação que chega para nós, não, é apenas tirador de impressão digital, não é, né? Há todo um trabalho, um estudo, uma especialidade importante, inclusive, no desvendamento de crimes, de retratos falados e assim por diante. Então, a minha PEC 325, na ocasião, eu tive o cuidado de não especificar, porque até então a gente não tinha, eu, enquanto autor, não tinha ainda o meu juízo de valor com relação aos papiloscopistas, se era ou não, se era só tirador de impressão digital ou não, né? Então eu deixei no geral, mas na minha opinião, a papiloscopia tem que integrar a perícia oficial, a perícia criminal, porque eles estudam e desvendam os crimes. Então, esse é o papel da PEC. E é muito importante essa minha fala com o relator, né, com o Alexandre Molon, que, vamos dizer assim, foi muito oportuno ele ser o relator desta PEC, ter sido aí, né, escolhido pelo presidente, o deputado Otoniel, para poder relatar, e eu tenho certeza que vai ser muito importante a papiloscopia com todos os peritos, porque nós temos que estar unidos, juntos, porque temos muitos desafios pela frente, né? Tem aí a elite brasileira, nós sabemos, ela não quer que as coisas evoluem, né? E nós queremos evoluir, queremos que os serviços públicos eles sejam prestados com qualidade. E a perícia, sendo institucionalizada, ela vai definir seu orçamento, né? O paradigma que foi colocado aqui como
a perícia do Distrito Federal, eu tenho a perícia do Distrito Federal como um ponto fora da curva em termos orçamentários. Em termos orçamentários, ela é referência em termos técnicos, mas em termos orçamentários ela não tem nada a ver com o resto do país. Ela é muito melhor aparelhada, muito melhor remunerada, até porque o Distrito Federal ele recebe aporte financeiro do governo federal em várias áreas. A PM aqui é custeada pelo governo federal, não pela receita do Distrito Federal, como acontece nos estados. Então, quer dizer, não pode ser parâmetro para dizer assim, não, a perícia está muito bem atendida, muito bem contemplada aqui no Distrito Federal. Pode, ótimo, que bom que seja, que queremos que assim continue. Mas, no país, no restante nos estados da federação, nos 26 estados da federação, a coisa é muito diferente. E é melhor a desconcentração dos serviços de forma especializada, porque cada um vai cuidar do seu quadrado, cada um vai demonstrar a sua necessidade. O cobertor é curto, mas então cada um vai pegar um pouquinho, né? Então a perícia vai correr atrás do seu orçamento, a polícia judiciária vai correr atrás do seu orçamento, e isso é bom para o conjunto, vamos dizer assim, das instituições essenciais à função jurisdicional. Por quê? Cada um vai ter um pouquinho. A polícia judiciária não vai ficar com um pouquinho, tem que servir ainda desse pouquinho, dividir com a perícia, que muitas vezes nós sabemos não vai chegar na perícia, né? Vai cuidar, é claro, né? Até porque quem é diretor da Polícia Civil é um delegado, nunca vai ser um perito, nunca vai ser um papiloscopista, né? Então, eu acho que nós estamos na linha certa, vamos continuar firme. Eu só acho, senhor presidente, embora o autor da proposta não esteja, mas esse item aí, se tem um item aí, e outras autoridades que compõem o assunto, alguma coisa assim, é muito genérico aprovar com esses dados aí, né, na pauta. Pode ver, ó, ele especifica o Ministério da Justiça, Ministro da Justiça, Defensoria Pública, e aí ao final, e a autoridade, e aí? Agora vamos ter que convidar mais 100, mais 200 palestrantes aqui para poder vir, né? Eu tenho, a minha preocupação é com esse item, né? É nessa questão. Eu até gostaria que o autor tivesse aqui, porque... Mas vai ter que pautar da forma que está o requerimento para a próxima semana. Aí na hora da votação, um destaque. Na hora da votação vai ter que fazer alteração na hora da votação. Porque fica muito amplo, dá a impressão que quer postergar, que quer empurrar com a barriga para que a gente não evolua com a PEC 325. Na hora da votação a gente sugere uma alteração. Deputado Alexandre Molon. Em respeito aos demais oradores, eu pediria